Bom dia, queridos amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, internautas que se ligam a este canal de divulgação todos os domingos, às 9 horas da manhã. Hoje, dia 28 de março do ano de 2021, ano e mês este que nós estamos mais uma vez reforçando nossas propostas de isolamento social e, portanto, este canal é o canal que nos permite a união e a continuação do trabalho dentro da doutrina espírita para atingir a todos, mesmo que dentro dos seus lares, isolados no seu trabalho, onde quer que estiverem. Nós pedimos a permissão para entrar no lar de cada um, no local em que cada um está, e agradecemos a oportunidade de termos esta forma de dar continuidade ao trabalho da casa. Hoje está um domingo maravilhoso aqui na cidade de Araçatuba, de onde falamos, região noroeste do estado de São Paulo, prometendo muito calor, um sol já brilhando e forte no nosso céu azul. E é desta forma, com muita luz, que nós pedimos para que os irmãos da espiritualidade maior também entrem na casa de cada um que está conectado conosco, iluminando nossos lares, fazendo a limpeza do ambiente com esta luz que é antisséptica, que essa luz que é limpadora, e trazendo a harmonia para cada um de nós. Em especial, nós vamos pedir que os nossos irmãos ligados à casa de Dr. Bezerra envolvam a palestrante do dia, a nossa querida Laura Rafa. A Laura Rafa é de Guararapes, cidade vizinha aqui de Araçatuba, cidade co-irmã, e ela está vinculada ao Centro Espírita Jeremias daquela cidade. A Laura, hoje, vai tratar de um assunto que muitas vezes nos traz muitas dúvidas e muitas aflições, né, ao longo da nossa caminhada neste planeta. Ela vai falar sobre o sofrimento. Então, nós convidamos a Laura para vir a esse espaço, trazer as suas reflexões e provocar em nós as reflexões necessárias para que nós possamos compreender melhor o papel do sofrimento em nossa caminhada evolutiva. Seja muito bem-vinda, Rafa, que Deus te abençoe, te proteja e que te permita as palavras corretas, iluminadas, para que cada um de nós saia daqui mais preparado para enfrentar aquele sofrimento que, porventura, se apresente em nossas vidas. Um beijo grande e boa palestra para você. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer ao convite do Centro Bezerra de Menezes de Araçatuba, a colaboração aí da Valéria, da Nani, e agradecer a todos que estão aqui em companhia com a gente nesta manhã de domingo, onde vamos desenvolver esse tema sobre o sofrimento. Por que sofremos? É possível diminuir o sofrimento humano? É possível acabar com o sofrimento humano? O que podemos fazer, atuar conscientemente para isso? Qual o papel do sofrimento no contexto maior existencial, conforme a visão espírita? Portanto, vamos juntos, vamos tentar entender esse padecimento que acomete a todos nós e que ninguém gosta de sentir. Bem, existe uma doença chamada Síndrome de Hailey-Hailey que acomete poucas pessoas no mundo. É uma doença rara, só 300 pessoas mais ou menos no mundo a tem, e ela afeta o sistema nervoso, provocando insensibilidade à dor. E quando eu li isso, no primeiro momento eu falei, que maravilha de doença, que coisa boa, não sentir dor nunca mais, não é bom? Nunca mais enxaqueca, nunca mais dor de dente, nunca mais torcicolo, nunca mais aquele dedinho incomodado pela porta. Enfim, eu achei que só podia haver coisa boa nessa doença. Mas não é bem assim. As pessoas que sofrem dessa síndrome, elas não recebem o aviso benéfico de que alguma coisa vai mal em seu corpo. Então elas sofrem fraturas, sofrem lesões que só são percebidas muito tarde.
Dores que em nós levaríamos rapidamente, nos levaria rapidamente ao médico, ao remédio, nessas pessoas não acontece nada. Elas continuam as suas vidas sofrendo de um mal que se aprofunda sem saber. Quando descobrem é tarde demais, às vezes pela febre ou por um outro sintoma, e elas não conseguem mais ser curadas. Essa doença, os portadores dessa doença morrem cedo, por volta de 30 anos de idade, às vezes antes dos 30 anos de idade. Então eu percebi que não é tão simples assim viver sem dor. Não é tão fácil, tão benéfico ficar sem este alarme que nos avisa, que nos mostra onde está o problema e que nos leva a retificar, a reajustar. Portanto, a dor é um processo de reajuste que restabelece a saúde. E a gente não pode viver sem ela. Viver sem dor é muito complicado. Foi aí, lendo esse artigo, que eu percebi, que eu comecei a analisar a dor humana de uma forma mais ampla, num contexto maior. Por que sofremos? Por que sofremos? Será castigo de Deus? Será punição divina? Será azar, destino? Ah, azar. Eu nasci num planeta de provas e expiações e sofro. Será? E para entender esse contexto maior, mais profundo da dor, é preciso que a gente analise um pouco a maravilhosa engrenagem evolutiva criada por Deus, para tentar entender aonde foi que localizou esse sofrimento humano nesse processo benéfico que só nos leva para frente. Na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, nós recebemos a informação que os espíritos são criados simples e ignorantes. Todos criados simples e ignorantes, dotados de inteligência, porém inteligência vazia no primeiro momento. E aprendemos através das experiências, nos enchendo de conhecimento, desenvolvendo a nossa inteligência para aprendermos e tomarmos o nosso papel na evolução humana e nos aproximarmos de Deus e chegarmos à perfeição. Nesse primeiro momento, vazio. E olha, hoje eu vou usar a palavra ignorante na acepção correta do termo, tá? Porque a gente usa muito a palavra ignorantes como uma ironia, né? Como uma metáfora. Ah, você é muito ignorante, você não entende o que eu estou falando. Mas hoje não. Ignorante é o que ignora, o que não tem conhecimento, o que não sabe. Portanto, nesse primeiro momento, ignorantes, sem conhecimento, nós existimos, nós começamos a existir enquanto espíritos, como um computador vazio, que a gente vai lá na loja, compra, e é preciso que a gente baixe o aplicativo, baixe os programas e encha de informações para que ele cruze essas informações e nos dê soluções, e ele raciocine para nós. Claro que ele não raciocina, mas nós raciocinamos sim, nós vamos adquirindo conhecimento através das vivências, e vamos preenchendo a nossa inteligência, diminuindo a nossa ignorância. Então, na 115, nós somos simples ignorantes. Na 121, na 122, nós recebemos a informação que temos livre-arbítrio. Limitado, por enquanto, nesse primeiro momento de imaturidade, o livre-arbítrio é pequeno, ele vai se desenvolvendo pouco a pouco, conforme vamos amadurecendo. E na 189... os espíritos nos diz que, assim como os humanos, o espírito passa por uma infância, uma fase de maturidade. Claro, um pouco óbvio, se nós nascemos ignorantes sem conhecimento, vamos crescendo, evoluindo e temos a nossa infância. Portanto, ignorantes sem conhecimento, Deus nessa engrenagem perfeita evolutiva, onde tem sóis, galáxias, tem todo um universo, ele nos aloca lá num planeta Terra, para que juntamente com esse planeta e juntamente com todos os seres, plantas, animais, tudo que está em volta desse planeta e sobre esse planeta, possa fazer esse processo evolutivo ir cada vez mais à frente. Então, estamos aqui na Terra, alocados,
E diante das necessidades da encarnação, esse espírito que não conhece, que não sabe, vai desenvolvendo a sua inteligência no dia a dia, nas necessidades e nas dificuldades que aparecem no dia a dia da nossa sobrevivência. Estamos, em princípio, vivendo num planeta lá atrás, inóspito, primitivo, onde precisamos, através da observação, da experiência, adquirir conhecimento para sobreviver. Olhamos um animal que mata e percebemos que não temos garra. Precisamos desenvolver ferramentas pontiagudas, precisamos de vestimenta para nos proteger. E inventamos roupas, inventamos ferramentas, inventamos a roda e não paramos mais de inventar. Mas a roda não deve ter sido tão simples assim. Fui lá e inventei. Muito erro, muito desacerto, machuquei o dedo, devo ter machucado muita coisa, provocado muito dano antes de chegar no ponto ideal. Exatamente porque eu não sabia como fazer. Assim como crianças que andam pela casa. Quem tem criança de 1 a 2 anos sabe o como é complicado, o como é preciso uma assistência 24 horas por dia, uma fiscalização ali em cima da criança, porque ela, na sua imaturidade, ela não sabe se equilibrar, ela não sabe nada de eletricidade, ela enfia o dedo na tomada, ela joga copo, ela não sabe segurar, ela destrói vaso, ela danifica a parede, ela machuca a si mesma, ela machuca o pai, ela machuca a mãe. Ela provoca danos, ela provoca lesões, ela provoca dor. Por quê? Porque a sua ignorância faz com que ela não saiba como se locomover por essa casa. Assim, nós espíritos, em nossa casa terrena, a gente se locomove por um planeta sem conhecê-lo, sem nos conhecer exatamente, e vamos convivendo o tempo todo com esses desconhecidos, causando dano, causando lesões, causando dor que causa o sofrimento. Portanto, não é castigo divino, não é punição de Deus. O sofrimento nosso de cada dia é provocado por nós mesmos e nasce da nossa ignorância. A nossa própria ignorância cria, lesiona, danifica, machuca, faz doer. Nós não conhecemos o nosso corpo físico. Nós estamos hoje em 2021, saindo lá de um mundo primitivo, mas ainda temos muita carga de ignorância em nós. Desenvolvemos tecnologias, mas não conhecemos nada do que somos. Nós não conhecemos o nosso corpo físico, né? Nós não sabemos o efeito que os hormônios têm efetivamente no nosso dia a dia. Nós desconhecemos o funcionamento da nossa máquina mental, das nossas emissões de ondas mentais, o que emitimos, o que recebemos, qual a influência que sofremos. Nós não sabemos como funciona o nosso corpo emocional, qual a influência dos nossos traumas, das nossas culpas, dos nossos complexos na nossa vida, das nossas escolhas. Como é esse espírito que somos? Esse espírito imortal eu desconheço como funciona, como influencia, como recebe influência do plano espiritual, que eu também não conheço. Então, diante de tanta ignorância, falta de conhecimento em todos esses aspectos, nós, crianças existenciais, vamos errando. Vamos errando, sim. Dentro dessa engrenagem evolutiva, a gente vai errando, aprendendo, errando, mas nesse primeiro momento, nós provocamos dores, provocamos danos, provocamos o sofrimento. Nós provocamos o sofrimento e nós provocamos a manutenção desse sofrimento, ainda por ignorância, por não saber como é que a gente lida com os nossos medos, com os nossos anseios. Nós protelamos a solução daquele sofrimento que criamos, a gente não põe o dedo na ferida, a gente tem medo de enfrentar a dor. E não enfrentando a dor, a gente faz essa manutenção, passando às vezes uma encarnação toda vivendo, sofrendo por coisas que poderíamos facilmente às vezes resolver. Nós somos os criadores da nossa própria dor. Não é castigo divino, não é punição. É a nossa
própria ignorância a causa da nossa dor. Mas nessa engrenagem perfeita, Deus, na sua infinita bondade, sabedoria e perfeição, neste mecanismo sofrido que nós criamos, nós mesmos recebemos a solução. Então, a própria dor traz ferramentas para que a gente possa sair dela. Existem benefícios na dor. Sim, existem vários benefícios na dor que cooperam para que eu não a produza. Não é perfeito? É muita sabedoria divina. Ele sabe que somos crianças imaturas, que vamos errar e que essas próprias dores vão nos conduzir aos acertos. A dor vai nos conduzindo, através dos seus benefícios, para a solução de vários problemas que nós mesmos criamos. Então temos já o alerta benéfico, já vimos que ela é um alerta benéfico que não dá para dispensar para termos saúde. Porque o normal não é doer, o normal não é sofrer. Quando nós temos saúde, nós não doemos. Então, se ela está existindo, ela é um sinal, um alerta para que a gente reajuste o que está com defeito em nós. Então, ela é um alerta benéfico. Ela pode ser também um mecanismo de freio moral. Quantas vezes, nos exageros dos nossos hábitos, criamos situações perniciosas para nós mesmos, que só se resolvem quando vem uma dor, quando vem uma tragédia que nos sacode, que nos mostra o quadro feio que estamos construindo, e a gente consegue reverter isso como um freio moral que nos traz de volta para um caminho mais reto. Além disso, ela provoca a introspecção, a benéfica introspecção. Em momentos de alegria, nós não queremos saber de ficar quietos, nós queremos exteriorizar, nós queremos ir para a festa, para a balada, para o abraço, a gente quer repartir. Mas no momento em que a dor chega, a gente se recolhe e faz esse movimento de introspecção. E nesse movimento de introspecção, nós vamos ali pensando, analisando, meu Deus, por que estou sofrendo? O que está acontecendo? O que eu fiz para acontecer tudo isso? E nesse momento a gente faz reflexões, faz análises, que leva ao autoconhecimento. Olha que grande benefício. É nesse momento que a gente começa a fazer um trabalho mais profundo de autoconhecimento. E neste autoconhecimento a gente descobre onde estão falhas, onde está o problema. Mas também a gente descobre qualidades que a gente desconhecia. Geralmente, quando temos um amigo, um vizinho que passa por uma tragédia, que está vivendo uma dor muito grande, nós dizemos, nossa, se fosse comigo eu não aguentaria, eu não suportaria, eu não daria conta. Não daria conta. Mas a gente dá conta, né? Jesus, Deus não nos dá uma cruz maior que os nossos ombros. Eu costumo brincar que no interior a gente anda muito por fazendas, por sítios, né? E a gente, criança, a gente brinca muito e pula cerca. E às vezes as meninas mais delicadas, né, não conseguiam, às vezes, pular a cerca nem por cima nem por baixo. E a gente brinca e fala, quando o boi vem, a gente pula. Quando o boi ou o cachorro vem, a gente, eu não consigo, mas basta o boi vir correndo, a gente pula a cerca e não sabe como conseguiu. Assim é em tragédias onde vários heróis aparecem, várias pessoas que descobrem forças imensas em meio a tragédias. Ela consegue trazer à tona uma capacidade que ela desconhecia até então. É a dor provocando em nós, tirando o melhor de nós na hora da necessidade, para que a gente possa resolver os nossos problemas. Portanto, é Deus que nos ilumina, que nos traz todos esses benefícios da dor. Porém, além disso tudo, a dor, ela cria um grande benefício, o maior benefício de todos, que é nos reconectar com Deus. A dor tem a capacidade de nos reconectar com Deus. Além de alarme, além de freio moral, além de nos levar à introspecção, além de fazer com que a gente evolua, né, através desse mecanismo que nos traz solução, ela tem um papel fundamental que é o âmago do seu sentido nesse contexto emocional.
nos reconectar com Deus. Vamos entender. Imaginemos uma situação hipotética. Imaginemos uma situação hipotética onde nós ganhamos uma promoção. Todos nós ganhamos uma promoção e temos que receber essa promoção indo a São Paulo. Só que a gente, ignorante que é, não sabe onde é São Paulo. A gente não tem conhecimento de como ir a São Paulo. E a gente se informa através de mapas, através de Google, e a gente escolhe um caminho para chegar a São Paulo. São inúmeros, né? A gente vê no mapa inúmeras rodovias que levam a São Paulo. E escolhemos um caminho que nos leva a São Paulo e fazemos esse trajeto de acordo com o nosso ritmo, com o nosso jeito próprio de ser, conforme a nossa escolha, conforme o nosso livre-arbítrio. Eu que sou imediatista, quero resolver logo, resolvo chegar em São Paulo rápido. Eu vou de carro e vou, recebo a minha promoção e volto. O outro está com um pouco menos de condição, ele vai a São Paulo de ônibus, o outro com mais condição vai de avião, o outro resolve de bicicleta, o outro vai fazer alpinismo, vai fazer trilhas e resolve a pé. Escolhemos o modo. E nessa estrada, um resolve ir diretamente, o outro resolve passear antes. Olha, eu estou com tempo, eu vou visitar algumas pessoas, alguns parentes em Minas e depois eu desço por São Paulo. Ah, eu vou fazer turismo na Bahia, depois eu venho pelo litoral. Ah, eu vou dar a volta ao mundo e depois eu paro em São Paulo. Várias escolhas, várias opções. E nessas escolhas, nós vamos nos envolvendo com tudo que esses caminhos oferecem. O que foi para o litoral, voltando, se encantou com aquela paisagem. E, de repente, desistiu de chegar. Ah, eu vou ficar por aqui porque é tudo muito lindo, né? Fazendo um tour gastronômico, estou contemplando a natureza, me envolvendo com toda essa beleza, eu não preciso chegar, tá bom aqui, não quero promoção. O outro se perde, se envolve com os problemas do caminho, com as dificuldades, escolhe caminhos perigosos, onde as dificuldades fazem com que ele desista ou que ele sofra muito para chegar. Alguns dão a volta no mundo e resolvem curtir, usufruir prazeres mais picantes, cassinos fabulosos, prostíbulos, e vai se envolvendo nos prazeres terrenos e nem quer saber mais de promoção. E assim é com a gente no nosso processo evolutivo, com o humano. Deus é a nossa promoção, Deus é a nossa meta, Deus é o caminho para a nossa perfeição. Porém, nesses caminhos escolhidos por nós vamos nos envolvendo com os acidentes e incidentes da estrada e vamos nos perdendo dessa rota que leva até Deus. Sim, nós podemos usufruir de tudo que essas estradas oferecem. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém na dosagem que eu quero. Então, se eu tenho equilíbrio, é como se essa reta, né, até Deus, fosse um sinal, fosse um caminho que é reto, onde eu não tenho dor. Nesse mecanismo, Deus nos cria esse mecanismo perfeito, onde a dor é a sinalização de que algo está errado. Se eu caminho no corredor que leva até a aproximação de Deus e eu tenho equilíbrio, eu aprendo nos meus passeios, nas minhas experiências da estrada, mas se eu me mantenho no equilíbrio, no meio da estrada, no meio do corredor, saindo aqui, saindo ali, mas voltando ao centro, eu não sinto dor, que é o normal, é ir sem dor. Mas se eu desequilíbrio para cá e desequilíbrio para lá, o próprio corredor no atrito me joga para o centro, o ato reflexo vai me conduzindo novamente para o centro onde não dói. Então é a dor uma bússola, um GPS divino, um seguro sistema de navegação onde Deus nos sinaliza de que nós estamos no caminho errado. Onde Deus nos resgata toda vez que nós nos desequilibramos, toda vez que nós nos perdemos por este caminho de meu Deus. Como o GPS humano, onde a gente erra o caminho e ele nos traz de volta
novo cálculo da rota. E a gente erra de novo, e ele, novo cálculo da rota. E novo cálculo da rota, até a gente se colocar, se posicionar no caminho certo. Portanto, não é punição, não é ainda... o Espírito, ele diz muito, nós vamos pela dor ou pelo amor? Sim, dentro desse contexto, podemos entender, dentro desse mecanismo que eu expliquei, que nós podemos ir por amor, a atenção, instrução, a amor, a caminhada, ir sem dores, pela dor, quando ela nos empurra para o caminho certo e a gente, como displicentes humanos, se perde pelo caminho. Mas não é um sistema punitivo, porque parece, quando dizemos vá pela dor ou pelo amor, se você não for por bem, você vai por mal. É como se Deus tivesse um chicote nos trazendo de volta ali toda vez que a gente não quer ir por amor. Não. É o próprio mecanismo perfeito de um Deus que entende que eu sou uma criança e que eu erro muito nessa primeira infância. Portanto, caminhar para Deus, caminhar para a perfeição pode ser muito menos sofrido, pode ser muito menos dolorido se nós participarmos conscientemente desse processo. É preciso que a gente participe deste processo. E como que a gente pode fazer essa participação, vamos dizer assim, mais efetiva no dia a dia? Bem, no dia a dia, nós podemos raciocinar, e aí é um raciocínio básico, de ir atrás da causa do problema. Então, vamos lá, um simples raciocínio. Eu busco a causa. Se o meu sofrimento vem de um dano causado pelo meu erro, causado pela minha ignorância, se eu trabalhar a minha ignorância e diminuindo a minha ignorância, eu diminuo o sofrimento. Se eu acabar com a minha ignorância, eu acabo com o meu sofrimento. E como é que a gente pode acabar com essa ignorância efetivamente no nosso dia a dia? Bem, através das experiências, das vivências, da instrução consciente. E quando eu digo instruir, a gente pensa primeiramente nos livros, nas palestras, na vida acadêmica, né, que nos instrui, que nos ensina na escola. Mas não é só dessa maneira que adquirimos conhecimento. Viver é um eterno adquirir conhecimento. As nossas experiências no cotidiano nos trazem ensinamentos o tempo todo. Nossos avós, bisavós, nossos antepassados, muitas vezes não foram nem alfabetizados, não sabiam ler. E mesmo assim, tinham sabedorias, tinham experiências vividas que tiraram, né, que diminuíram as suas ignorâncias. Meu avô dominava a agricultura, sabia como plantar, sabia como colher, sem ter feito um curso de agronomia. Minha avó sabia cozinhar, sabia fazer delícias sem fazer um curso de gastronomia. Ali na experiência, errando, colocando muito sal, colocando pouco sal e chegando ao ponto de equilíbrio exato que a experiência, o aprendizado levava. É no dia a dia, nos convívios cotidianos que vamos nos conhecendo, que vamos entendendo, né, e vamos aprendendo. Nós somos seres complexos. Somos seres complexos com relações complexas. Então, eu não sei como me relacionar em todas as diferentes relações da minha vida. Porque pai é de um jeito, mãe é de um jeito, irmão é de um jeito, namorado é de um jeito, cônjuge, chefe, subalterno é de outro jeito. A minha relação com o planeta é diferente. Cada uma tem uma característica própria. A relação com meus amigos, com meus inimigos, comigo mesma são totalmente diferentes. E eu preciso me instruir para diminuir os problemas que essas relações me trazem. E isso eu faço, se eu puder, através da leitura, através dos vídeos, através das palestras, através da instrução que a gente pode receber, sim, em cursos e tudo mais, melhor, eu posso otimizar esse processo. Mas se eu estiver atenta no dia a dia, eu vou estar gerando ações de aprendizado no próprio convívio que me ensina sobre a empatia, que me ensina sobre mim mesmo, vou desenvolvendo os conhecimentos no dia a dia. Portanto,
Precisamos trabalhar esta ignorância que mora em nós de forma consciente, através desse olhar aberto, dessa percepção em tudo que vivemos. Tudo nos mostra, observando a natureza que nos cerca, observando tudo que acontece, com essa preocupação evolutiva. Além disso, nós recebemos a ajuda de dois grandes espíritos, a lição de Kardec, a lição de Jesus, para nos ajudar neste processo, dentro desse processo que gera sofrimento. Kardec nos diz em sua obra toda da necessidade da racionalização. Precisamos raciocinar. Somos seres racionais, não podemos esquecer disso. Temos capacidade de raciocínio. E é esse raciocínio que precisamos usar para ativar a nossa fé. É preciso entender para crer. Ele diz, não basta ver para crer, porque os nossos olhos podem nos enganar. Mas quando entendemos essa engrenagem divina, quando entendemos os atributos de Deus, quando observamos a sua obra e entendemos um pouco mais dessa característica divina, nós geramos uma fé inabalável, inabalável. Portanto, a fé raciocinada é uma fé profunda. Assim como é necessário que raciocinemos sobre nós mesmos, através do autoconhecimento que ele tanto faz, nos trazendo de volta a lição do filósofo, conhece-te a ti mesmo. E Kardec nos diz, o verdadeiro espírita é aquele que se melhora a cada dia. Mais uma vez, uma lição de raciocínio. Raciocine, porque o que eu tenho que melhorar, quando eu preciso melhorar algo e eu não consigo melhorar algo, que eu desconheço como funciona. Se eu quero melhorar o funcionamento, o desempenho do meu carro, eu não sei que parafuso apertar para conseguir isso. É preciso que eu me instrua, que eu entenda como funciona essa máquina para que eu possa aprimorá-la. E assim com o meu interior. É preciso o autoconhecimento. Quem sou eu? Por que sofro? Por que choro? Por que gosto disso? Por que gosto daquilo? Para entender um pouco mais desta pessoa que sou e diminuir o sofrimento, diminuir tudo que a minha ignorância gera. Portanto, raciocínio é o que Kardec nos diz em toda a sua obra. E aí vem Jesus e nos fala da resignação e da prece, da necessidade da resignação e da prece nesse contexto sofrido em que vivemos. Resignação. E ele não fala da resignação para que, como cordeiros mansos, a gente se comporte bem, porque, olha, aqui em cima, nós estamos aqui embaixo como cordeiros reclamando, resmungando e está atrapalhando aqui, Deus está incomodado, Jesus está incomodado com as nossas resmungações. Não! A lição da resignação é exatamente para nos ajudar. Ela nos pacifica, porque não dá para raciocinar, para ativar, acessar o maior instrumento que nós temos para a solução dos nossos problemas, que é a nossa inteligência, se nós nos perdermos nas reclamações, nas revoltas, nos resmungos do caminho. Imagina estudar, imagina ler alguma coisa, imagina resolver um problema matemático resmungando. Nós não conseguimos. Então é preciso que a resignação, que é a aceitação, que vem de um entendimento. A aceitação, depois de eu entender esse processo. Então eu tenho a racionalização de Kardec que me leva a entender, e entendendo que eu fui o causador desta dor, eu a recebo resignadamente e me melhoro para que ela não aconteça mais. Eu pacifico, eu acalmo para raciocinar. Todo problema traz em si a sua solução. A gente aprendia na escola, no primário, a professora, naqueles primeiros problemas matemáticos, Maria foi à feira, comprou 3 laranjas, chupou uma, doou outra, quantas ficaram? A gente não sabia o que fazer e a professora, leia o problema, leia o problema. É preciso ler o enunciado, porque a solução do problema está no enunciado, nas entrelinhas. É ali lendo o enunciado que eu vou raciocinar e solucionar a questão. É ali lendo que eu vou montar uma equação e resolver. Portanto, através do raciocínio, eu resolvo meus problemas e diminuo meu sofrimento. Mas eu não consigo fazer isso se eu não pacificar a minha mente através da resignação.
E a resignação tem um outro papel muito importante, que é nos conectar com a prece. Ela nos conecta com a prece, ela cria uma sintonia boa, que faz com que os espíritos que querem nos ajudar, os espíritos que estão ali prontos a nos auxiliar, tentando ajudar e a gente não consegue a sintonia porque está aqui perdido na revolta, eles conseguem, então, através dessa pacificação, entrar em contato, nos mandar boas energias, intuições, inspirações, para que, mais uma vez, a gente possa resolver os nossos problemas. Então, Kardec e Jesus nos ajudando. E a resignação é bem diferente de comodismo. O comodismo é estático, ele não vem da compreensão, como a resignação. O comodista fala assim: ah, eu sofro, hein? Nossa, eu sofro muito. E olha, eu sofro desde pequeno, eu nasci sofrendo. Sofro. Nossa, um azar, sofro muito. Mas Deus quer e então eu aceito a minha dor. Se Deus quer, o que eu posso fazer? E aí ele senta no sofá, liga a TV e fica ali com as suas leves dores, vivendo toda uma encarnação, acomodado na dor, na estagnação. E liga a televisão e assiste um programa, geralmente por 30 anos o mesmo programa, e não sai dali para resolver aquela dor. Porque ele acha que Deus quer. Então, o comodismo é estático, ele é pernicioso. A resignação, não. A resignação é, olha, o meu estômago está doendo. E eu entendi por que ele está doendo. Eu comi demais, eu comi coisas que machucaram, que feriram o meu estômago. Ele está lesionado. E isso vai provocar dor. E essa dor, eu vou tomar analgésico, eu vou amenizar, mas esse desconforto eu vou ter que aguentar por um tempo, até que ele se cure. E entendendo tudo isso, eu percebo que eu não quero aquela dor mais e não provoco mais. É Kardec nos trazendo racionalização e Jesus nos trazendo a resignação como lições primordiais para resolver tudo. Um ataca a causa, né? O raciocínio ataca a ignorância. Um ataca a causa, o outro ataca o efeito. A resignação, a prece ataca o efeito da dor, o efeito do sofrimento. Controlando a causa e o efeito do nosso sofrimento, nós diminuímos no dia a dia o nosso sofrimento. Precisamos tomar consciência desta cota de ignorância que ainda mora em nós. E crianças existenciais, que a gente justifica os erros pela infância, sim, pela imaturidade, sim, e Deus sabe que nós somos imaturos, mas nós precisamos sair dessa infância conscientemente. Porque a criança chega num dia, ele vai mudando de fase, mas algumas crianças não querem sair, é uma delícia a infância. Eu não quero crescer. É preciso crescermos, é preciso irmos além, onde outros prazeres, outros conhecimentos nos aguardam. Conviver, viver e conviver com aquilo que não conhecemos pode ser muito danoso, muito perigoso para todos nós. Pode ser trágico. Imagina levar alguém que você não conhece para casa. É muito perigoso. Então, conviver com o que desconhecemos pode nos trazer muita dor, muito sofrimento a nós, a todo o planeta. E para encerrar, eu vou lembrar aqui um fato ocorrido que é um bom exemplo de como nós podemos ser perigosos com a nossa ignorância. É um fato verídico ocorrido no Brasil, alguns vão lembrar, ocorrido em 1987 em Goiânia. E eu vou usar o termo aqui, lembrando, ignorantes sem ironia, apenas na acepção correta do termo, sem conhecimento, o que desconhece, o que ignora. Em 1987, dois catadores de lixo, dois ignorantes catadores de lixo, caminhando por um terreno de demolição, eles encontraram uma máquina, né, envolta em metal, bastante ferro, bastante chumbo, e contentes, vamos ganhar dinheiro desmontando essa máquina. Eles tentam desmontar essa máquina, não conseguem, e levam para o ferro velho. Chega no ferro velho, o ignorante dono do ferro velho recebe, compra e passa para o seu ignorante funcionário desmontar aquele artefato. Depois de muita marretada,
é desmontado aquele artefato e eles extraem uma cápsula. E ele entrega aquela cápsula lá para o dono e onde eu coloco? Coloque ali no canto do depósito. No final da tarde, o dono do ferro velho está anoitecendo, começou a escurecer, e ele percebe que lá naquele canto começa a sair um brilho azul, lindo, que ele não entende o que é. Em princípio ele fica assustado, pensa ser alguma coisa sobrenatural, mas depois ele se encanta com aquela beleza daquele azul lindo que exala daquele material. Aquele pozinho, tem um pozinho ali que dentro daquela cápsula que ele retira e vê que brilha. E ele leva para casa, e ele mostra para a esposa, e vem o vizinho, e vem o irmão, e vem todo mundo para ver esse pó mágico, esse pó lindo que ele achou. E eles passam na mão para ver, alguns cheiram, o seu irmão leva para casa, a sobrinha suja a mão e ingere ao comer um alimento, e eles vão convivendo. Alguns dias depois, eles começam a ficar doentes. Eles começam a sentir náusea, tonturas, dores, e não sabem o que está acontecendo. E aí a mulher do dono do ferro velho, num lapso, ela começa a perceber que aquilo tudo está acontecendo depois que chegou aquele pó mágico. E ela pega essa cápsula, que é pesada, com a ajuda de um funcionário, ela coloca no plástico e leva para a vigilância sanitária. Chega na vigilância sanitária, o ignorante funcionário da vigilância coloca aquilo numa cadeira e ali fica por 2 dias até chegar alguém que vai fazer uma análise daquilo. E ali 2 dias, chegando o técnico, ele percebe que está diante de um material altamente radioativo. Trata-se de uma cápsula contendo 19 gramas de césio-137. Radioativo, fatal. Aquela cápsula fazia parte de uma máquina de radiologia usada numa clínica que curava câncer, né? No tratamento de câncer. Então, ali, na dosagem exata, mínima, era emitido um pouquinho daquela radioatividade para curar câncer. Mas a ignorância humana, não sabendo disso, ela dispensa aquilo sem os cuidados necessários, e a ignorância humana pega, e a ignorância humana põe a mão no que ela desconhece, a ignorância humana reparte e constrói uma tragédia que trouxe muita dor para muitas pessoas. Foram mais de 100 mil pessoas examinadas ali no primeiro momento. No primeiro mês morreram 4 pessoas, depois foram concedidas mais de 2.000 pensões, 200 pessoas contaminadas diretamente, e depois não se sabe o número, porque até hoje tem sequela desse problema. E por um momento, o bombeiro que trabalhava ali na finalização desse problema, eles não sabiam o que fazer com aquilo exatamente. Ele pensou em jogar a cápsula no rio. Pensa, o tamanho da tragédia poderia ter sido muito maior. Uma cápsula de um material radioativo numa água corrente. Eu acho que o plano espiritual falou assim, não, peraí, tudo tem limite. Eu acho que ele interferiu e para nos ajudar a não provocar uma tragédia maior neste momento. Mas foi terrível. De tudo isso, restaram 6.000 toneladas de lixo tóxico, que foram enterrados em contêineres revestidos de chumbo, né? Que foi enterrado, depois colocado cimento, concreto, para que aquela radioatividade ficasse contida ali. Mas o pessoal sofre até hoje. 6.000 toneladas de material tóxico. Andaram pela cidade com material. O que pôs na mão dirigia ônibus, carregava pessoas e foi distribuindo pela ignorância muita dor. Nós podemos ser muito tóxicos com a nossa ignorância. Nós podemos ser muito nocivo com a nossa ignorância. Cabe a nós resolvermos, cabe a nós, porque se nós temos o poder de criar tanta dor, nós temos o poder também de não criar.
Porque se essa dor é criada por algo fora, eu não tenho controle sobre o que cria. Mas se eu sei que eu mesma crio, eu posso trabalhar algo em mim para não criar, porque eu tenho livre-arbítrio. Portanto, que o nosso livre-arbítrio possa nos encher mais de conhecimentos conscientes e a gente possa não criar tanta dor. Nós podemos criar, nós podemos não criar, a escolha é nossa. As consequências também são nossas. Deus nos disse, Jesus nos disse, sois deuses, né? Nós somos deuses criando o tempo todo. Precisamos tomar consciência dessa capacidade e participar dessa jornada evolutiva, criando menos sofrimento. O normal é não doer, o normal é não sofrer. Que possamos todos, então, ir com mais alegria, com menos sofrimento. Obrigada a todos pela atenção, obrigada a todos pela companhia. Eu desejo um ótimo domingo, uma semana abençoada a todos nós. Que nós consigamos ter muita fé, muita alegria, muita saúde por todos os dias. Muito, muito obrigada. Eu não estou te ouvindo, Valéria. Desculpa, estava com o microfone fechado. Obrigada, Laura. Obrigada por suas palavras, pela clareza com que você nos coloca esse assunto tão importante. E fica tranquila que a gente te convida já já de novo, tá bom? Se Deus quiser, você retorna. Obrigada, fico feliz, vou aceitar sim, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. Nós vamos, então, convidar todos que estão conectados conosco para fazermos a prece de encerramento, para mantermos essa harmonia do ambiente, né, trazida pelas palavras da Laura. Então, eu convido a todos que se reúnam a nós em pensamento, mas, acima de tudo, nos coloquemos em sintonia com a espiritualidade maior, para que possamos nos energizar, trocar energias, mas, acima de tudo, receber do plano superior as bênçãos que sempre procuram derramar sobre este planeta e sobre nós. Que nós possamos ter uma semana muito tranquila. E eu peço, então, a licença para encerrar a nossa oração com uma prece endereçada ao anjo protetor do nosso país, que foi indicado por Jesus para tomar conta desta pátria do Evangelho, o nosso anjo Ismael. Digamos a ele: glória a Deus nas alturas, paz aos homens da terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas desse mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, a orientação perfeita no caminho das virtudes, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol dos imortais, falange, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios
Alastra o caminho do espinho, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, Senhor. Um bom domingo a todos, graças a Deus, e muita gratidão a todos que estiveram conosco, em especial a nossa palestrante querida, Laura. Um beijo grande e uma excelente semana a todos. Obrigada.